Hoje vamos estudar uma citação bem controversial que aparece no livro Desejado de Todas as Nações. Essa citação menciona a terceira pessoa da divindade. Vamos ver a citação. O Desejado de Todas as Nações, página 475, parágrafo 2. Diz o seguinte: ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Algumas pessoas, então, ao lerem essa citação, concluem que existe realmente três pessoas divinas na divindade. Mas acontece que já vimos dezenas e dezenas de citações da Bíblia e do Espírito de Profecia onde o único Deus verdadeiro é o Pai, porque nunca teve princípio. Jesus foi gerado pelo Pai em algum ponto da eternidade passada, e o Espírito Santo simplesmente é a presença do Pai e do Filho conosco de maneira espiritual. Então, por que aparece essa citação, terceira pessoa da divindade? Poderíamos perguntar, mas quem é essa terceira pessoa da divindade? Melhor dito, poderíamos perguntar o seguinte: quem é essa terceira pessoa da divindade que nos ajuda a vencer o pecado? Essa é a pergunta. Vamos ver outras citações do Espírito de Profecia para ver o que Ellen White tem a dizer a respeito de quem nos ajuda a vencer o pecado. Se continuássemos lendo a citação um pouco mais adiante, no mesmo parágrafo, na mesma página, poderíamos entender melhor a citação. Aqui leio novamente, na mesma página e no mesmo parágrafo do mesmo livro. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal, e gravar seu próprio caráter em sua igreja. Primeiro fala a citação da terceira pessoa da divindade. E depois, poucas linhas abaixo, ela fala: Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência herdada ou cultivada para o mal, é dizer, todo o pecado. Então, quem é a terceira pessoa da divindade? É o Espírito de Cristo. É Cristo mesmo em forma espiritual que habita conosco. Vamos ver outras citações para confirmar. Nossa alta vocação, página 71, parágrafo 5. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E Ele pode vencer o pecado em vós, quando com ele cooperardes. Está falando de Cristo. Cristo habita permanentemente em nosso coração pela fé. É o nosso privilégio. E ele, Cristo, pode vencer o pecado em nós, quando com ele cooperardes. Está bem claro. O Desejado de Todas as Nações, página 223. A única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, mediante a fé em sua justiça. A menos que nos unamos vitalmente a Deus, nunca poderemos resistir aos não santificados efeitos do amor próprio, da condescendência com nós mesmos e da tentação para pecar. Então, novamente, a única defesa contra o mal é Cristo habitar no coração, pela fé. Review and Herald, 10 de fevereiro de 1891. Só Jesus tem poder para salvar do pecado, para libertar do poder do mal. E duvidar daquele que deu a vida por nós é entristecer e insultar o Pai. Jesus é o mesmo, tanto que morreu por nós,
como aquele que nos assiste e ajuda na vitória sobre o pecado. Caminho a Cristo, página 19, parágrafo 2. Cristo é a fonte de cada impulso correto. Ele é o único que pode implantar no coração a inimizade contra o pecado. Todo desejo pela verdade e pureza, toda convicção da nossa pecaminosidade é uma evidência de que seu Espírito está atuando em nosso coração. A Ciência do Bom Viver, página 189. Existe unicamente um poder capaz de quebrar o domínio do mal no coração dos homens. E este é o poder de Deus em Jesus Cristo. Unicamente por meio do sangue do crucificado existe purificação do pecado. Sua graça tão somente nos habilita a resistir e subjugar as tendências de nossa natureza caída. Vemos que esta terceira pessoa da divindade que nos ajuda a vencer o pecado é Jesus mesmo, em sua forma espiritual, chamado de Espírito Santo. Por que Ellen White chama Cristo de a terceira pessoa da divindade? É a pergunta. Vamos tratar de responder agora usando novamente citações dos escritos inspirados. Vemos que somente Cristo pode nos ajudar a vencer o pecado. Vamos ver agora como ele pode fazer isto e por que Ellen White o chama de a terceira pessoa da divindade. Para isso, vamos estudar um pouquinho sobre as duas naturezas de Cristo. Cristo tinha duas naturezas e precisamos entender este ponto para que possamos ter uma compreensão um pouquinho mais clara. Filipenses 2, 5 e 6. Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a Bíblia é bem clara dizendo que Cristo, antes de vir a este mundo, subsistia em forma de Deus. Era Deus. Depois, quando tomou a natureza humana, se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma agora humana, a forma de servo, semelhança de homens, né? Claro, tomou a natureza humana. Veja bem que interessante. Cartas e Manuscritos, volume 14, 1899. Cristo tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Nele, a divindade e a humanidade estavam combinadas. A esperança do mundo em perdição depende de sua obra mediadora. Ninguém, além de Cristo, jamais conseguiu viver uma vida perfeita, com um caráter puro e imaculado. Ele exibiu uma humanidade perfeita, combinada com a divindade, e preservando cada natureza distinta. Ele deu ao mundo uma representação do caráter de Deus e do caráter de um homem perfeito. Ele nos mostra o que Deus é e o que o homem pode se tornar, semelhante a Deus em caráter. Então ela explica bem claramente que Jesus, quando assumiu a natureza humana, passou a ter duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Mas cada uma delas estava preservada de maneira distinta, a divina e a humana, numa só pessoa. Manuscritos Liberados, volume 16, 182. Sua natureza finita era pura e imaculada, mas a natureza divina, que o levou a dizer a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, também não foi humanizada, nem a humanidade foi deificada pela mistura ou união das duas naturezas. Cada uma manteve seu caráter e propriedades essenciais. Outra citação mais, o cuidado de Deus, 299. Aquele aqui referido como sendo a palavra é o Filho de Deus, que foi o comandante nas cortes celestiais, e que veio a este mundo para abrir aos seres humanos caídos o acesso ao céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Ele é a palavra que estava com Deus antes que o mundo existisse. Ao revestir sua divindade com a humanidade, ele tornou-se possuidor de duas naturezas, a divina e a humana. E devido a isso, foi inteiramente capaz de realizar pela raça humana sua completa redenção e sua restauração aos privilégios da vida mais elevada. Review and Herald, 5 de julho de 1887. O apóstolo chamaria nossa atenção de nós mesmos para o autor da nossa salvação. Ele nos apresenta suas duas naturezas, divina e humana. Aqui está a descrição da natureza divina. Ele, sendo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus como algo a que se devia aferrar. Ele era o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui está a humana, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele assumiu voluntariamente a natureza humana. Ele era Deus enquanto estava na terra, mas renunciou à forma de Deus e, em seu lugar, assumiu a forma e a aparência de um homem. Ele deixou de lado sua glória e sua majestade. Ele era Deus, mas renunciou por um tempo às glórias da forma de Deus. Sinais dos Tempos, maio 10, 1899. Mas embora a glória divina de Cristo tenha sido por um tempo velada e eclipsada por sua humanidade assumida, ele não deixou de ser Deus quando se tornou homem. O humano não substituiu o divino, nem o divino substituiu o humano. Este é o mistério da piedade. As duas expressões, humano e divino, eram em Cristo intimamente e inseparavelmente uma, e ainda assim tinham uma individualidade distinta. Então ela explica de maneira muito direta, dizendo que apesar de Cristo ter duas naturezas, a divina e a humana, combinadas, cada uma permanecia com sua individualidade e identidade distinta uma da outra. O desejado de todas as nações, 356. Contemplando-o em sua humilhação, quando andava entre os homens, não penetraram o mistério de sua encarnação, a dualidade de sua natureza. Cristo era uma pessoa, quando esteve aqui nesta terra. Ele tinha duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, que se combinaram, mas cada uma mantinha a sua individualidade distinta. Agora, para entender o que é a terceira pessoa da divindade, é justamente isto. É a parte divina de Cristo, separada da humana, é o que Ellen White chama de ser a terceira pessoa da divindade. É Cristo presente conosco hoje, de maneira espiritual. Somente a sua parte divina, invisível, mas real, conosco, é o que habita em nosso coração, é o que habita em todas as criaturas inteligentes que Deus criou, não somente os anjos, mas os seres de outros mundos e também os seres humanos que se consagram a Deus, é claro, porque o ímpio, o desobediente, é Satanás que habita neles, não é Cristo. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Cristo para uma vida de obediência e devoção, é Cristo, através do seu Espírito, que habita em nosso coração. As três pessoas da divindade, então, são as seguintes. Primeira, Deus o Pai, que é o soberano do universo, o único Deus verdadeiro, que nunca teve princípio. A segunda pessoa, então, da divindade é Jesus, em sua natureza humana e divina combinadas, que atualmente ministra lá no céu, no santuário celestial. E então a terceira pessoa da divindade é Jesus, em sua natureza divina somente, manifestação espiritual conosco, chamado de Espírito Santo. É o Jesus que está conosco como o Consolador, o Confortador, o que habita em nós e está em nós, e nos ajuda a vencer o pecado e a desenvolver um caráter perfeito para que possamos receber o selo do Deus vivo em nossa fronte. Review and Herald, 24 de janeiro de 1893.
O mesmo Jesus que caminhou com seus discípulos, que os ensinou na terra, que trabalhou arduamente e sofreu em sua natureza humana, está conosco em seu poder divino. Então está bem claro, ela coloca de maneira bem clara, esta é a terceira pessoa da divindade, segundo a explicação de Ellen White. Cartas e Manuscritos, volume 21, 1906. Não há nada mais que possa salvar-nos. Cristo vem em sua natureza divina, e aqui todas as almas serão iluminadas de acordo com o que estudarem, de acordo com o que derem à mente para se alimentar. Instrutor da Juventude, 29 de julho de 1897. Com seu longo braço humano, o Filho de Deus abraçou toda a família humana, enquanto com seu braço divino agarrou o trono do infinito. Ele revelou sua graça especial e abriu à nossa visão as maravilhas das coisas celestiais. Ele transmitiu o seu próprio Espírito Divino à humanidade, exaltando assim a humanidade na escala do valor moral perante Deus. O Desejado de Todas as Nações, página 108, parágrafo 1. Enquanto Cristo ministra no santuário em cima, continua a ser, por meio de seu Espírito, o ministro da Igreja na terra. Ausente de nossos olhos, cumpre-se, entretanto, a promessa que nos deu ao partir. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Conquanto delegue seu poder a ministros inferiores, sua vitalizante presença permanece ainda em sua igreja. Review and Herald, 5 de abril de 1906. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Cristo não se refere aqui à sua doutrina, mas à sua pessoa, à divindade do seu caráter. Manuscritos Liberados, volume 14, página 23. Limitado pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Portanto, era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse e fosse para o Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade da humanidade e independente dela. Ele se representaria como presente em todos os lugares por seu Espírito Santo, como o onipresente. Então, Cristo é onipresente através do seu Espírito. Apesar de que está ministrando lá no santuário celestial, ele está presente com cada uma de suas criaturas que lhe entregaram o coração, como o Consolador, como aquele que trabalha e vive dentro de nós. E também é o mesmo Espírito de Cristo que intercede com os que não ainda entregaram, com os que ainda não entregaram sua vida e coração a Deus. Manuscritos Liberados, volume 14, página 179. Cristo nos diz que o Espírito Santo é o Consolador, e o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o Pai enviará em meu nome. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso se refere à onipresença do Espírito de Cristo, chamado de Consolador. Mais claro não pode ser. O Consolador é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, que habita em nós. É Cristo privado da sua natureza humana, somente a parte divina, invisível, mas realmente presente conosco. A Bíblia nos diz que é a natureza divina de Cristo, ou o Espírito de Cristo, que é dado para nos ajudar. Esta é a terceira pessoa da divindade. Gálatas capítulo 4, verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.
Resumo: quando Ellen White usa a expressão terceira pessoa da divindade, ela se refere à terceira dimensão da divindade, que é a natureza divina de Cristo e não algum outro ser. É Cristo em sua natureza divina que nos ajuda a vencer o pecado e não algum outro ser. É Cristo em sua natureza divina que é o Espírito Santo para nós hoje e não algum outro ser. É Cristo em sua natureza divina que está conosco hoje. Isto deve nos trazer gozo e conforto ao reconhecermos Ele como nosso Consolador e Ajudador. Boletim da Conferência Geral, 23 de abril de 1901. Preparem-se é a palavra que ressoa em meus ouvidos. Preparem-se, preparem-se. Aquele que deve vir, virá e não tardará. Digam ao meu povo que, a menos que aproveitem as oportunidades sagradas que lhes são dadas, a menos que façam o trabalho que lhes dei, Satanás virá sobre eles com passo furtivo de um ladrão para enganá-los e seduzi-los. Deus quer que estejamos bem acordados para que, quando Ele vier, estejamos prontos para dizer: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Ele vem a nós por meio do seu Espírito Santo hoje, que possamos reconhecê-lo. Então o reconheceremos quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. Deus o convida a se preparar para encontrá-lo em paz.